Boa noite a todos. Estamos aqui com o CPF Franciscanos. É mais uma palestra. Hoje o nosso convidado é o Arixson Cortez, que vai falar sobre o bem e o mal na visão espírita. Para iniciar nossos trabalhos, nosso colega José Bino vai fazer a leitura do Evangelho. Com você, Bino. Então, a nossa boa noite, né, a todos. A mensagem é do capítulo 17, Sede Perfeitos. Caracteres da perfeição. É o item 1 e o 2. Amai os vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudades os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Isso está em Mateus. Pois que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esta proposição. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Tomada ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de atingir-se a perfeição absoluta. Se a criatura fosse dado ser tão perfeita quanto o Criador, tornar-se-ia igual a este, o que é inadmissível. Mas os homens a quem Jesus falava não compreenderiam essa nuance, pelo que ele se limitou a lhes apresentar um modelo e a dizer-lhes que se esforçassem pelo alcançar. Aquelas palavras, portanto, devem entender-se no sentido da perfeição relativa, a de que a humanidade é suscetível e que mais a aproxima da divindade. Em que consiste essa perfeição? Jesus o diz. Em amarmos os nossos inimigos, em fazermos o bem aos que nos odeiam, em orarmos pelos que nos perseguem. Mostra ele, desse modo, que a essência da perfeição é a caridade na sua mais ampla acepção, porque implica a prática de todas as outras virtudes. Com efeito, se observam os resultados de todos os vícios e mesmo dos simples defeitos, reconhecer-se-á nenhum haver que não altere mais ou menos o sentimento da caridade, porque todos têm seu princípio do egoísmo e do orgulho, que lhes são negação. E isso porque tudo que sobreexcita o sentimento da personalidade destrói, ou pelo menos enfraquece, os elementos da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, a abnegação e o devotamento. Não podendo o amor do próximo, levado até ao amor dos inimigos, aliar-se a nenhum defeito completamente. Aquele amor é sempre, portanto, indício de maior ou menor superioridade moral, onde decorre que o grau da perfeição está na razão direta da sua extensão. Foi por isso que Jesus, depois de haver dado a seus discípulos as regras da caridade, do que tem de mais sublime, lhes disse: sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Então, se a gente costuma pegar assim, as leituras que a gente faz ao pé da letra, e isso é um perigo, né? E um erro muito grande que a gente faz, porque o fanatismo que existe em todas as religiões é fruto disso, de nós, sem fazermos uma leitura da conjuntura onde aconteceu aquele fato, a gente tem aquilo como uma verdade absoluta. Então, ninguém vai ter condição de igualar-se a Deus. Mas aí, Jesus, ou o próprio Deus, coloca ao nosso alcance pessoas que nos dão exemplo, concretos,
Porque você não precisa ir muito longe. Aqui nós tivemos aquele padre lá da São José, aquele italiano, que agora me fugiu o nome, na Bahia, Irmã Dulce, na sua expressão maior. Tivemos também Mário Teresa de Calcutá. Então, são pessoas que... Padre Guido, irmão Bino. Padre Guido, obrigado. Então, são pessoas que são exemplos, as irmãs aqui, que não são muito simpáticas, mas o importante é o que elas fazem pelos pobres que nós não fazemos. Então, é isso. É a caridade. E a questão de perdoar nossos inimigos, nós estamos muito distante disso, mas pelo menos orarmos por ele está ao alcance de todos nós. Então, que tenhamos boas reflexões. Ok, Bino, obrigada. E agora a gente vai para a nossa prece inicial com Francisco Santiago. Santiago, é com você. Santiago, está me ouvindo? Alô? Eu estava falando e não tinha ligado o microfone. Isso é coisa de idade. Vamos elevar nossos pensamentos ao alto e dizer: Senhor, vós nos dissestes por intermédio de Jesus, vosso Messias, bem-aventurados que sofrem perseguição pela justiça, perdoai os vossos inimigos, rogai por aquele que vos persegue. E ele mesmo nos deu exemplo, rogando pelos seus algozes. Tomando o seu exemplo, Senhor, nós imploramos a vossa misericórdia para aqueles que desconhecem os vossos divinos preceitos. Os únicos que podem assegurar a paz neste e no outro mundo. Como Cristo, nós vos rogamos, perdoa-lhes, nosso Pai, porque eles não sabem o que fazem. Dai-nos força para suportar com paciência e resignação, como provas para a nossa fé e humildade, o ridículo, a injúria, a calúnia e as perseguições. Desviai de nós todo pensamento de represália, porque a hora da vossa justiça soará para todos nós, para todos, e nós a esperamos, submetendo-nos à vossa santa vontade. Que assim seja. Que assim seja. Então, nossas boas-vindas a todos que estão aqui na sala conosco, certo? Agora a gente vai iniciar nossa palestra com o Arixson Cortez, e lembrando a todos que a gente vai até 8 horas, em seguida a gente abre aquele espaço de interação, certo? Para perguntas. Arixson, e sua palestra, né, o bem e o mal na visão espírita. É com você, Arixson. Yuska, eu quando ouço a sua voz, eu fico revoltado. Como é que uma mulher com uma voz linda dessa, doce, angelical, se recusa a fazer uma palestra? Eu gostaria muito de ouvi-la, assim, umas 2 horas, você falando. Não é, Pino? Não é verdade? A voz da mulher é linda, né? Com certeza melhor do que ouvir a minha voz e a de Antônio Fernandes, né? É muito melhor. André, eu não falo porque ele é doutor, não gosto de mexer com esse povo, não. Eu estou brincando, Yuska, naturalmente. Leninha já está aqui brigando comigo, porque disse que eu vou deixar você vermelhinha. Né? E Arixson. Eu gostaria... Oi? Arixson. Sim? Aqui, André, boa noite a todos. Boa noite, meu querido. Desculpe interromper, mas só para dar a notícia que Bino vai fazer a palestra semana que vem, mas ele colocou uma condição, viu, que Usca tinha que fazer o evangelho. Rapaz, olha aí, que coisa maravilhosa. Vai devagarinho, né, Yuska? Com certeza, com certeza. Muito bem, André. Eu não quero nem saber quais foram os meios de persuasão que você usou, né? Mas já fico animado. Pode ser que daqui para adiante ele aceite minha proposta de casamento também, né?
Bom, eu gostaria... Esses últimos dias eu tenho ficado muito emotivo. Já ministrei uma pequena palestra hoje às 17 horas e falei sobre o mesmo tema, que nós todos, quando formos ao descanso da noite, no nosso sono, a gente dedique uns 30 segundos, 1 minuto, ou o tempo que puder, em prece pelas mães afegãs, por aquelas crianças que estão sendo dadas, como quem entrega cachorrinho, sabe? Quando a gente entrega cachorrinho assim para dar presente às pessoas, eu não estou querendo menosprezar, não é essa a intenção, mas é porque eu achei muito triste ver aquela cena. Assisti o jornal hoje pela manhã, uma revisão dos jornais da semana, e vi aquela cena das mães entregando as crianças por cima de um muro para soldados que elas nunca viram na vida, né? Que só Deus sabe qual vai ser o paradeiro dessas crianças, talvez elas nunca mais os vejam. Então, eu gostaria que todo mundo, na medida do possível, vocacionasse uma pequena prece depois para esse pessoal, também pelos flagelados, as pessoas de rua, em condição de miséria, né? E pedir que Deus abençoe os nossos gestores para que eles vistam de alguma forma a roupa da humanidade, né? Se lembrem que são seres humanos. E é isso. Bom, eu estava lendo também uns textos antigos e me deparei com a leitura, um resumozinho de uma obra de Thomas Hobbes, e ele diz, num dos seus enxertos, que o homem, a defesa básica dele é que o homem nasce essencialmente mal, a vocação do homem é para ser mal. Por isso, justifica um Estado forte, autoritário, que determine por onde as pessoas devem seguir. Ele, obviamente, quando construiu essa obra, e vale até a pena ser lida, ele deveria estar advogando para a realeza, né, para a manutenção do domínio inglês sobre o resto do mundo. Ele devia ter esse pensamento. Já o nosso Rousseau diz que todos nós nascemos bons. A sociedade, o meio com o qual entramos em contato é que vai nos corrompendo, né? Nos tornando pessoas agressivas, nos tornando pessoas viciosas, pessoas egoístas, né? E aí, por assim dizer, a gente não vê o mal que nos circunda, o mal que nos cerca. E à guisa de introito, me parece que é esse o embate que nós buscamos elucidar, né, na nossa jornada. Por isso, vamos agora ao trabalho, a questão do mal e o bem e o mal na visão espírita, né? E aí a gente vai lembrando, no decorrer do texto, que há muitas filosofias, mas que nem sempre o filósofo está a serviço do conhecimento, da razão. Por isso existe tanta deturpação, como o nosso amigo Bino falou há pouco, né? São os extremos que algumas ideias levadas ao pé da letra nos conduzem à prática, né? Bom, nós temos um paradoxo que as pessoas, por não olharem com devido cuidado, acabam não percebendo. Ora, se Deus é infinitamente sábio, justo e bom, né? Evidentemente o mal não existe nele, né? Ele é todo amor e bondade, né? Por outro lado, se nós temos o mal e vamos arranjar um substantivo para ele, vamos arranjar uma personificação do mal, e seria o Satanás, né? Que é a personificação desse mal. Este não pode ser igual a Deus. Jamais. E ele não pode ser igual a Deus por uma única razão. Porque ele foi criado por Deus. Né? Se ele foi criado por Deus, né, isso implicaria uma negação da própria bondade de Deus, o que não
Não pode subsistir uma teoria dessa. Daí que eu falo no paradoxo, né? Nós vivemos essa relação paradoxal e é muito comum nós vermos em algumas igrejas, durante a pregação da palavra, e uma vez eu fiz isso de propósito. Assisti e perdi o sono, como era muito comum. Eu fui assistir uma palestra de um pastor aí, esse um cabo que usa um chapelão lá, fazendeiro e tal. Ele usou o nome de Satanás 35 vezes na pregação dele. Só falou em Jesus Cristo 3 vezes. Então eu comecei a perceber que existe uma deturpação. Na verdade, existe uma prática orientada de manietar as pessoas pelo medo do castigo, né? Nem medo do pecado, né? Mas vamos adiante. Nós passaremos a analisar a questão do mal em si, ou dos males, sob alguns aspectos, né? O aspecto físico e os aspectos morais, né? Os aspectos físicos do mal, e a gente fala do mal como se ele fosse uma entidade própria, né? Como a gente falou aqui em Lúcifer, em Satanás, aliás, né? Inclusive, tem até, gente, um seriado aí na Netflix, que o protagonista é Lúcifer. É um caba bonitão danado, digo, se o diabo for bonito daquele jeito, eu fico balançado, viu, Bino? Porque o caba é bonito, rapaz. Se for daquele jeito ali, é por isso que muita gente se entrega aí o negócio, viu? Bom, os que independem da vontade do homem são os flagelos naturais, né? São maus e injustos, né? E o homem assim o faz porque não compreende a sabedoria divina, né? E dessa forma, a manifestação da vontade de Deus, né, oportuniza o progresso da humanidade. Os flagelos permitem ao homem desenvolver a sua inteligência, né, a ponto de prevenir. Vou pegar o exemplo. Nós temos aqui o Japão, que tem muitos terremotos, né? Então, eles desenvolveram estratégias de sobrevivência, de adequação, de adaptação, para evitar muitos prejuízos materiais. Então, eles, quando fazem os alicerces dos prédios, eles constroem molas, né? Que mesmo diante da vibração, dependendo da intensidade desse terremoto, desculpem, o prédio não cai. Aí a gente observa o seguinte, a preocupação aí é moral ou é material, né? O homem usa a inteligência ao seu favor, né? Para nós, da doutrina espírita, e alguns outros religiosos também, né? Em relação aos flagelos, não importa já se materiais, né? As questões se físicos, ou se espirituais, ou se morais, ele se manifesta através da dor, né? E a dor é o aguilhão, a dor é o impulso, né? Que nos impele para frente, né? Que nos dá a oportunidade da gente praticar a resiliência, né? Da gente ser resiliente e da gente também ser indulgente com a dor do outro, né? Então, teria esse quinhão de possibilidade, né? Os flagelos criados pelos vícios, do orgulho, da ambição, né? Da cupidez. Me lembro lá do Alto da Compadecida, que o Chicó foi condenado também por cupidez, né? Que ele fazia uns arranjos lá para que o outro namorasse, né? Então, apesar da consciência que Deus nos dota, da capacidade de discernimento, inclusive isso é taxativo, além da capacidade de discernir, ele nos dota do livre-arbítrio. Então, nós temos e tivemos sempre consciência do certo e do errado. E tivemos a condição de optar, né? Então, às vezes, as tendências que nós não dominamos que fazem com que a gente acabe
decaindo diante de si mesmo, né? E, quiçá, em relação ao outro. Mas, finalmente, o que é mesmo o mal? Eu num arrobo de chiqueza, fui imitar Tonhão, viu, Bino? Num arrobo de chiqueza, e fui ler Einstein. De cara, já não entendi nada do que o homem disse, porque o caba fala difícil que é danado, né? Mas tem uns textozinhos dele que dá para gente da quarta série entender, né? Que ele usa a física para explicar. Ele é judeu, era judeu, e agora não lembro aqui se ele era judeu praticante, né? Mas ele diz de forma assim taxativa: o mal é a ausência do bem. Ora, quando o bem chega, o mal simplesmente deixa de existir, né? Então, nós temos esse paradoxo, né, existente nas duas faces de uma mesma moeda, que somos nós, os seres humanos, né? E a nossa capacidade, mediante o livre-arbítrio, da prática do bem, ou vocacionar a nossa índole, ainda animalizada, para o mal, né? Ele também diz: onde não existe o bem, forçosamente existirá o mal. E aí a gente analisa. Eu gosto muito de assistir o National Geographic, eu acho que não sei nem se pronuncia isso, sobre os embates eternos entre grupos de leões e hienas. E a gente acaba deixando escorrer da nossa mente racional, né, aquele lado cruel do julgamento. E a gente naturalmente começa a torcer pelos leões, porque a hiena, ela passa aquela ideia de feia, de perversa, de traidora, de cruel, né? Na verdade, são animais que apenas buscam existir diante da sua condição, né, da criação. Eles não matam por perversidade, eles matam por necessidade de sobrevivência, a questão do alimento, né? Nós também fazemos isso. Mas, na maioria das vezes, a gente caça, e é muito comum. Nós tivemos um caso de um dentista aí, um norte-americano, que pagou, salvo engano, não lembro bem se essa é a cifra, 10 milhões para matar um leão lá, que era um leão famoso, era um leão já reprodutor lá, era chefe de um bando lá de leões, que eles vivem em alcateias, né? E pousou mais com a foto lá, com o pobre do animal. Ora, o cara com mira telescópica, o fuzil de alcance, arma de última geração, matar um pobre do animal indefeso, que a única coisa que fazia na vida era viver, né? Aí está a questão do nosso egoísmo, que determina a realização de nossa jornada. E quanto nós não nos livrarmos disso, né, nós teremos ainda muita jornada. E observe que a gente pratica o mal sem compreendê-lo. Sem compreendê-lo, porque se nós compreendêssemos essa realidade, nós não praticaríamos. Einstein ainda diz, né? E ele faz uma alusão, por exemplo, em relação à questão da escuridão e da luz. Ele diz, na verdade, não existe escuridão. O que existe é a ausência de luz. Basta um feixe de luz, por mais fino que seja, para penetrar nas trevas. Ele faz essa alusão, inclusive, depois num texto explicando a existência de Deus, na visão científica dele, né? Como esse ponto de energia, que quando em essência de oração, se transforma na luz e, portanto, expulsa o mal, por assim dizer, né? Perguntado para ele se o mal existia, ele dizia, não, o mal não existe, pelo menos em si mesmo. Que a gente falou aqui, a gente tem a mania de transformar o mal, né, de humanizar o mal, transformar o mal numa entidade. Então, o que é o mal para você? O cara diz, é o inimigo, né? É Lúcifer. Na verdade, o mal é um sentimento abstrato. O mal em si não existe.
Porque para que ele possa tomar forma, e essa forma é em abstrato, ele precisa de uma ação raciocinada, de uma ação orquestrada. E o animal que é capaz de fazer isso, salvo outras exceções que eu não conheço, somos nós, os seres humanos. Então, o mal não existe em si mesmo. O que existe é a maldade que habita no coração do homem. Este destituído de fé em Deus, né? Deus não criou o mal, voltamos ao início, né? Porque Deus não criou o mal, porque ele é puro amor e bondade, ele não pode contradizer-se em si mesmo, né? O mal é o resultado da humanidade, de nós, seres humanos, nos afastarmos de Deus. E eu não falo de Deus também como entidade, mas falo de Deus como uma realidade formal, racional, intelectual, moral. Falo de Deus como uma razão de viver na luz, na essência divina do que é certo, no dizer das 3 peneiras de Sócrates. André depois vai me corrigir, né? Bom, justo e proveitoso. Amigo Bino pode até me lembrar se é assim mesmo, as 3 peneiras de Sócrates, né? Se nós praticarmos essa essênciazinha simples, essa realidade, 90% de nossas dores morais, de nossas dores da alma desaparecerão, né? Então, o mal vai decorrer, portanto, do estado de imperfeição do homem, né? Que impõe limites à insatisfação, né? Em outras palavras, o homem não quer barreiras nem limites para suas necessidades egóicas, né? É a responsabilidade que o homem agrega em si mesmo diante de tal prática, para conseguir aquilo de que ele acha que necessita, ou que vai lhe dar prazer, ou que vai lhe dar status, o homem não se preocupa com aquele a quem ele pisoteou, né? Nesse aspecto, nós ainda agimos assim, porque nós ainda temos uma parcela muito forte, né, da nossa essência animal, né? Ainda estamos imbuídos dessas raízes ancestrais, né? O nosso instinto de conservação, que canalizaram a nossa jornada progressiva. Essa parte da animalidade ancestral do homem foi necessária. Em alguns aspectos ainda é, mas brevemente deixará de ter razão de ser, porque não é mais necessário. O homem não mais buscará auxílio nas suas ambições, auxílio nas suas convicções egóicas, porque ele verá a si e ao outro como seres irmanados, filhos da mesma luz, né? Notemos que quando nós nos deixamos dominar pela essência da matéria, né, pela ambição, nós automaticamente retardamos a jornada evolutiva, né? As paixões que nos eram salutar antigamente, né? E eu não falo aqui de paixão, daquele amor punjante, né? Mas aquilo que nos vocacionava e ainda vocaciona, né? Às vezes eu dou uma viajada no tempo, vou lá para frente como se eu já fosse, né, uma pessoa bem evoluída e esqueço que eu tenho que voltar um pouquinho. Estou precisando, Bino, daquele sujeito que ficava na biga com o imperador romano dizendo, lembra-te que sois mortais. Né? Essas paixões nos fizeram bem na época em que eram necessárias, na construção
de uma sociedade mais ampla, do conhecimento que era necessário às várias sociedades, tá, que iriam interagir, em alguns casos com um certo sucesso, em outros com embates terríveis, né, mas que hoje já não tem mais espaço para a existência. Observe, 70 anos atrás, a Segunda Guerra Mundial, acho que é por aí, né? 70, 80 anos atrás, um país invadia outro com certa tranquilidade, né? Nos anos 60 tivemos um golpe militar com certa tranquilidade, o povo cala. Hoje isso já não cabe, a sociedade já não aceita, né? Algum tempo atrás, na China, por exemplo, o esposo era o senhor absoluto da esposa. Ele podia fazer, depois que o pai a desse em casamento, ele podia fazer o que ele quiser. Hoje, a própria sociedade chinesa, em contato com as outras realidades e também em observação às leis internacionais, né, que não admitem mais esse tipo de procedimento medieval, lá não se permite mais esse tipo de coisa, né? Então, nós evoluímos para deixar de lado certas circunstâncias da vida animal que nos foi cara, importante em certa época da humanidade, mas que no decorrer de nossa evolução já não mais habitará em nosso íntimo, né? A questão de relativizar essa responsabilidade. Observe, na doutrina nós temos uma máxima, inclusive num dos evangelhos do Cristo, que ele diz: a quem muito será dado, muito será cobrado. Né? Não se admite numa sociedade intelectualizada, numa sociedade formada com base na ciência, hoje ter mais comportar cidadãos, não importa o gênero a que pertença, com ideias totalitárias. Porque essa parcela, né, que nos lembra que isso é mal, que isso é ruim, que isso é doentio, já não cabe mais no nosso organismo social. Né? Então, o mal começa a ser quebrado, em tese, na sua constituição de ser, de entidade, né? E passa a ser interpretado realmente como criatura, como figura abstrata, né? E por isso a gente já começa a perceber que as ideias de igualdade que conduzem-nos ao bem, né, sobrepujam as teorias de prática do mal, as teorias totalitárias, as teorias de desrespeito, as teorias de mortandade, as teorias do preconceito, né? Nós, seres humanos, dotados dessa parcela de animalidade, vivemos ainda essa dualidade entre a nossa condição de instinto e de inteligência, né? Afinal, nós somos animais também, né? Com certa condição de racionalidade, né? Observe que o instinto é a força oculta que solicita os atos espontâneos, involuntários, né? Que visa a nossa conservação, a nossa proteção. Tá? Então, instintivamente, você começa a agir de acordo com a sua lei internalizada em relação ao ambiente, em relação a outros seres, a outras pessoas, inclusive a própria natureza, o instinto de proteção. Por exemplo, é muito comum que quando nós nos vemos diante de uma situação de medo, a gente sinta aquele calafrio, sente aquele frio percorrer a espinha. Algumas pessoas se arrepiam, né? Então, é o nosso instinto, o nosso organismo alertando para um mal que a gente não está vendo, mas está sentindo porque a nossa animalidade, a nossa essência animal, né, ainda é muito forte.
nessa condição. Haveremos de chegar um dia que não mais precisaremos sentir isso, nem mesmo em relação aos animais. Né? É pelo instinto que olha, observe, a gente diz, uma planta não raciocina, mas se ela cresce e tem uma árvore maior e ela precisa do sol para fazer a biossíntese, né? Eu não sei se o nome é esse, deve ter algum biólogo aí no grupo. Ela vai se desviar, ela vai entortar o seu tronco, né, para sair debaixo dos ramos daquela árvore maior, para poder encontrar o sol, fazer a fotossíntese, achei o nome, né? E isso ela faz por instinto, né? É por instinto que animais migram de uma região para outra em busca de alimento. Eles sabem que vai nevar, nós temos o caso, por exemplo, na África, aqueles gnus, quando chega a seca na região, eles migram aos milhões, né, para outras regiões da África, e são 10 mil quilômetros. Eles correm vários dias até chegar naquela outra região. Eles fazem isso porque imaginam que vai faltar comida? Não, é só por instinto. Existe na memória genética deles já essa propensão à prática. Nós temos o caso das borboletas monarcas, por exemplo, que cruzam todo o mundo, todo o oceano, para se reproduzir no outro lado do mundo. Inclusive deu origem àquela teoria do caos, né? Tem até um filme bem interessante que é o Efeito Borboleta, sugiro que quem puder assistir, né? Muito interessante, você vai compreender a física de forma lúdica, né? É por instinto que nós, seres humanos, ainda animalizados, e hoje ainda fazemos isso, alguns por necessidade, outros por esporte, infelizmente, desenvolvemos habilidades de fazer armadilhas para caçar animais, para o alimento, né? Aprendemos a cultivar algumas ervas, né? Alguns legumes. Tudo foi acontecendo por instinto, a coisa foi evoluindo, você foi vendo a condição mediante a observação. Tem uma moça que levantou a mão aí, quer falar? Não? Bom, a inteligência, continuando, é um atributo da alma, né? A inteligência é uma doação, é uma bênção de Deus. É aquilo que nos impele a projeção, a capacidade de criar. A inteligência que nos faz perceber a diferença entre o belo e aquilo que não é agradável, que eu não vou dizer feio, porque senão eu vou estar falando de mim mesmo, né? A inteligência que nos faz perceber o que é certo e o que é errado. É a inteligência que nos faz compreender que há, na realidade nossa, a imediata necessidade de progresso mútuo e contínuo de toda a espécie humana. É a inteligência que nos faz perceber que somos todos iguais, somos todos criaturas do mesmo ramo genético. É a inteligência que nos faz brigar contra o preconceito de cor, o preconceito de gênero, contra todos os tipos de preconceito. É a inteligência que nos faz compreender que o ódio, a ambição, a vingança é um mal que precisa ser trabalhado, que precisa ser arraigado, que precisa ser erradicado do convívio humano, mediante ações benéficas entre uns e outros, né? Algumas teorias consideram os atos instintivos, né, as nossas questões instintivas, provenientes de poderes espirituais, a questão do anjo da guarda, né? O meu anjo da guarda vai me livrar disso, né? Mas isso é uma contradição, né? Contra a lei de causa e efeito, como nós conhecemos. Porque se está
na sua projeção reencarnatória, sofrer um acidente, ficar inválido um tempo, para você compreender todo esse processo, o seu anjo da guarda, o seu anjo benfeitor não vai interferir, né? Então, é assim, um tanto quanto meio desarrazoado pensar dessa forma, né? Se considerarmos todos os seres mergulhados, né? Projeção do fluido divino, da vontade de Deus, da bondade soberana e inteligência de Deus, nós começaremos a compreender de forma mais salutar, né? Ações que visem o bem de cada um, de cada indivíduo, né? Que quanto mais ativos nós permanecermos nessa seara, nós cuidarmos, observarmos esse caminhar, melhor estaremos realmente na prática dessa bênção, né? O instinto é um guia seguro, de fato, porque às vezes é o seu instinto que te salva. Não tem nada a ver com o anjo da guarda, né? Mas observe, à medida que desenvolvemos a nossa inteligência, a nossa racionalidade, à medida que compreendemos melhor o mundo, essa concepção instintiva, né, de proteção individual vai se esvaindo, porque isso implica na existência de um mundo mais igual, onde esses medos serão desnecessários, porque não há razão de existir, né? Observe, quando nós compreendermos que não precisamos mais assaltar, que não precisamos mais usar droga, que não precisamos mais agredir o outro só porque não foi com a cara dele, por que eu devo aguçar meu instinto em sair à rua à noite para ir à farmácia comprar o medicamento? Não é disso que a gente está falando, né? O mal não é uma entidade viva que vive no seu trono, irradiando emanações maléficas para todos os seres. O mal existe no ideário das práticas da humanidade. E nós precisamos, mediante o conhecimento, compreender que tal necessidade não tem mais razão de ser, não tem mais razão de existir, né? Então, por que os seres vivos destroem-se uns aos outros? Nós, seres humanos, nós... Veja bem, no período de nossa sobrevivência, ainda na pré-história, nós não destruíamos, nós sobrevivíamos. Depois, quando o homem começou a se organizar melhor em sociedade, começou a dominar mais o ambiente, é que essas ideias egóicas passaram a dominá-lo. É que ele passou a sobrepujar a sua essência natural, né? Passou a sobrepujar a necessidade de viver em respeito mútuo com a natureza. E aí ele passou a realmente depredar, né? O animal, ele habita o invólucro corporal, mas ele também é criatura de Deus. E ele não é dotado de discernimento, de inteligência, de racionalidade por uma razão específica, que só a Deus cabe definir. Já nós, seres humanos, observe, segundo a mitologia, a ideia de paraíso de Adão e Eva viviam em harmonia com os animais. Eles não caçavam, eles não predavam, eles não praticavam o mal. Era essa ideia, segundo algumas religiões, que Deus queria para o homem, viver em harmonia com a natureza. Tudo bem, quer dizer que o leão não iria comer Adão e Eva, matá-lo, predá-lo? Não sei, eu não estava lá, mas o leão, fatalmente, talvez ele não tivesse Adão e Eva, ou um ser humano, na sua cadeia alimentar.
né? Eu estou falando nessa concepção mitológica, mas ao olhar uma cabra ou uma zebra, aí era outra história. E Adão e Eva, seus descendentes, não iriam ficar abismados, não iriam ficar com vontade de fazer a mesma coisa, né? Então, superada essa questão da animalidade ancestral que nos circunda, que nos envolve, resta a compreensão de que matar é errado. E matar é errado não é porque tem uma lei que diz que se eu matar, vou passar 25 anos preso, no caso aqui do Brasil, né? Que se eu assaltar, vou passar tantos anos preso. Se eu for pego traficando, eu vou passar tantos anos preso. Praticar o erro é errado porque é dessa forma que nós construímos o mal, né? Então, se fizermos, dentro da teoria de Einstein, a ideia de mantermos Deus em nosso coração, né? De mantermos os seus ensinamentos dentro de nossa concepção divina de vida, né? Em respeito mútuo, aí nós alcançaremos um outro nível de existência, onde o mal simplesmente não existirá, porque lá habitará o bem, né? A questão maior que vai nos aliviar de toda essa carga, e eu digo até, para algumas pessoas ainda em determinado atraso, né, psicológico, atraso moral, a prática do mal tem até concepções eróticas, né? Então, quer dizer, é uma doença que provoca uma outra doença. E eu não estou falando aqui de sexo, não, gente. Não estou falando de sexualidade, não. Né? Tem pessoas que se compraz em ver outras sofrerem. Né? Porque o erotismo não necessariamente se refere às questões da sexualidade ou do sexo em si. Né? Nós passaremos finalmente desse estágio onde deixaremos o mal para trás e sequer, olhando para trás, sequer o veremos, mesmo que à distância, ou sentiremos sua falta, né? Porque nós passaremos a lutar intelectualmente contra todas as dificuldades. Então, se eu tenho um carro e meu vizinho está a pé, eu o levo ao trabalho. Se eu tenho um alimento na minha geladeira e meu vizinho está com fome, eu o chamo para o almoço. Isso é lutar contra todas as dificuldades. Se eu vejo uma pessoa ser maltratada por conta da cor da sua pele, né, por conta de seu gênero ou de sua orientação sexual, eu irei defendê-la. Isso é lutar contra as dificuldades. Não vamos aqui falar só em dificuldade financeira, porque a vida está ruim, a vida está difícil. A prática da resiliência sua e do outro é uma necessidade que se faz premente ante a luta da extinção do mal e da implantação do bem de uma vez por todas, né? E por fim, nós viveremos numa terra de leite e mel, né? Vou desapontar Tonhão, porque nem vou dizer que vai haver prantos e ranger de dentes. Opa, que foi isso, filha? Nós viveremos numa terra de leite e mel, né? Pois ante a nossa presença divina, como criaturas conscientes da existência de Deus, dissipará o mal, né? E passaremos pela prática da fé, do trabalho e das boas obras, colocando de uma vez por todas, passaremos a uma nova existência. Nosso Pai Celestial e Criador Supremo em nossas mentes e corações. Tudo isso através dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus Cristo, a quem pedimos
toda a proteção e bênçãos para aqueles que necessitam e para aqueles que podem ajudá-lo nesse trabalho de prática do bem ao próximo. Obrigado. Ok, Arikson terminou aí com 10 minutos, né, de antecedência. A gente deixa agora esse espaço aberto para interação. Se alguém quiser deixar, usar o microfone, a gente até prefere, né, a gente gosta muito de ouvi-los, mas também é possível usar o chat, tá? Se alguém quiser fazer alguma pergunta no chat, a gente já tem aqui o Santiago, né, ele deu uma contribuição, ele fala sobre o mal e o bem, né? Eu vou ler aqui, Arikson. O mal geralmente se refere a tudo aquilo que não é desejável, o que deve ser destruído. O mal está no vício, em oposição à virtude. O bem é aquilo que enseja as condições ideais ao equilíbrio, à manutenção, ao aprimoramento e ao progresso de uma pessoa ou de uma coletividade. Certo? Você vai comentar? É mais uma contribuição, né? Não, é isso mesmo, é isso mesmo. O mal, ele vai encontrar porto exatamente naquele ser, né, que está adoecido por alguma razão. Eu não falo de uma doença patológica, mas de uma doença mental, a doença da mente, né? Porque quando você deseja o mal, quando você vive a aspirar que uma determinada pessoa sofra, né? Quando você é rancoroso, quando você não percebe a bondade do outro, não percebe o bem. Ora, nós temos pessoas que têm qualidades belíssimas, são pessoas boas. Aí, de repente, chega um colega do lado e sabe de uma ação errada dessa pessoa no passado. Quer dizer, todo o bem que aquela pessoa pratica e praticou, por conta daquele deslize, aí a pessoa não relata esse aspecto, mas se apega exatamente àquele defeitinho dela para defenestrá-lo. É exatamente isso. Arix, no início da sua palestra, você falou muito sobre relações paradoxais, não é? E me veio à mente assim, Deus é amor, né? Deus é vida. Sim. E não é irônico, eu acho que o maior paradoxo é que se dissemine tanto mal em nome de Deus, né? Quanto mal já foi feito em nome de Deus. Pois é. Se você analisar, para a gente não ficar muito no hoje, né? Se a gente lembrar aquela questão das cruzadas, né? Eles iam com um crucifixo, ia um padre à frente dos exércitos, ele ia com um crucifixo de ouro, um estandarte de ouro, né? Aí eu vou chamar hoje nós chamamos de pelotão, né? Na época ainda usava o termo centúria, né? Que é uma herança dos romanos ainda, mas a cada centúria, à frente ia um líder religioso, e alguns levavam o estandarte do santo de sua devoção, né? Eu assisti um documentário, é tipo um filme, que o pessoal lá levava o estandarte com as cores, aí era um tecido, as cores azuis, era Maria. Ou seja, você veja só, Maria pregando que os cristãos fossem a uma cruzada, né, para determinar a mortandade de todos aqueles muçulmanos em nome de Deus. Não era em nome de Deus, era em nome da igreja, das riquezas que eles iam lá, né, praticar aqueles assaltos, né, buscar tem um termozinho para isso, Bino, me ajude, os espólios de guerra, né? Então, na verdade, eram invasões bárbaras terríveis. Na verdade, o que a gente vê é que o ser humano, e hoje em dia está muito em voga, hoje nós temos aí pastores, pelo menos se dizem pastores, padres que se dizem cristãos, pregando ódio, né? Pregando ódio, incitando a violência,
Então, isso não é a religião, isso é o homem. O Bino falou no início, logo no início, quando ele argumenta após a leitura do texto, que são essas ideias que são mal interpretadas, né? Que aí o homem faz mau uso dela para poder aguilhoar para si vantagens. Eu acho que você não era nem nascida, Ius, que a maioria dos meninos que estão aí, eu acho que eu e Bino e Tonhão só, né? Mas tinha uma novela, na época eu acho que eu estava na Marinha, eu estava fazendo serviço militar, e tinha uma mulher que era perpétua, que tudo de ruim aquela mulher fazia, e quando alguém iria reclamar, ela dizia, Deus está comigo. E como ela era carola, ninguém contestava. Então, se você pega uma pessoa ingênua, sem leitura, sem estudo, amigo Érico, eu paro já para você falar, sem estudo, aí não lê a Bíblia, né? Não lê a Bíblia, não interpreta, não raciocina, aí chega lá na igreja, aí o padre ou o pastor diz que isso assim, assim, assado está errado. E aí o cara sai da igreja já de arma em punho para atirar em qualquer pessoa que ele veja enquadrada dentro. Então não é mais o evangelho que está a se ouvir, que está a se praticar. Não é mais a teoria evangélica que está a se entender, mas a lei do pastor. O que impera nessas sociedades menos esclarecidas é a lei do pastor, é a lei do padre. Então, assim, a religião não faz mal, quem faz mal é o homem, né? Deus não pode se contradizer. Ora, quem sou eu? Uma vez eu me deparei com um sujeito que é advogado e também é pastor, ele falando que o pessoal que era homossexual ia tudo para o inferno, porque ele estava na Bíblia, né? E eles se apegam muito nessa hora de criminalizar as coisas que eles querem, eles não se apegam ao evangelho. Interessante, o cara é cristão, mas vai ler Malaquias. O cara é cristão, mas vai ler Elias, vai ler não sei quem lá do Antigo Testamento. O Antigo Testamento é um livro histórico. Para nós cristãos, não importa a igreja que se frequente, são os evangelhos de Jesus Cristo. E Jesus Cristo não dizia, você vai para o inferno. Então eu perguntei para ele se ele já tinha visto Jesus Cristo na Justiça do Trabalho, se ele já tinha visto Jesus Cristo na Caixa Econômica para receber o fundo de garantia ou seguro-desemprego. Ele disse que não. Eu disse, você sabe por quê, meu irmão? Porque ele não foi demitido. Ele, como assim? Ele, porque esse emprego de dizer quem vai ao Pai ou não, é dele. Deus não demitiu ele ainda não. Então não é você, não é o padre, não é o papa que vai dizer quem vai para o céu e quem vai para o inferno, não. Se o sujeito está errado porque namora com outro rapaz, ou uma moça que namora com outra moça, esse é um ato que só cabe a ela. E as razões são dela. E é ela quem vai resolver. Eu estou falando se, eu não estou dizendo que está certo ou que está errado. Né? É assim que funciona. Eric, você levantou a mão, meu querido? Foi sem querer que eu apertei aqui, Eric. Ah, tudo bem. Mas parabéns pela palestra, muito boa. Obrigado, meu irmão. A gente tem aqui uma pergunta de Cleide. O mal e o bem estão relacionados, então, ao valor moral do homem? Sim. Pelo que nós entendemos, sim. Porque, veja bem, se nós voltarmos, nós estamos falando de evolução humana, né? Nós estamos promovendo uma equilibração entre o instinto que a gente, que habita em cada um de nós, ainda de nossa porção animal, né? E colocamos ele em contraponto com o discernimento via inteligência e racionalidade, né? Então, nós vimos que é preciso, e até no começo eu comecei a trabalhar, eu comecei a falar sobre Thomas Hobbes e depois sobre Rousseau, né? Os pontos de vista dele a respeito do homem, da concepção de existência do homem. O primeiro diz que o homem é ruim por natureza, o outro diz que de jeito nenhum o homem nasce bom. Então, observe. Se eu chego na Alemanha e tenho duas crianças de 1 ano, 2 anos de idade,
pego esses duas criancinhas lá, vamos supor que são loirinhos, né? Que lá na Alemanha hoje já tem mestiços, já tem negros, já tem, né? O pessoal já é uma sociedade já bem evoluída. Eu falo isso, mas com muita desconfiança, porque eu sou cismado com esse povo. E você pegar 2 africanos, da mesma idade, 2 criancinhas pretinhas, lindas do mesmo jeito, e colocá-las num ambiente, elas vão interagir super bem, não vão brigar, não vão ficar abismadas com uma da outra, vão rir, tá? Mas se os pais chegarem e começarem a agir de forma segregacionista, e assim permanecerem durante a criação dessas crianças, elas vão começar a perceber diferenças. E essas diferenças existirão com base no preconceito, né? Então, quando o homem é mau em essência, se não for algum desvio patológico, se não for alguma doença psiquiátrica, psicológica, é uma doença moral, né? Então, moralmente, nós somos maus ou bons. Porque, veja bem, o pessoal disse que Hitler era burro, né? O pessoal fala que Hitler era burro. Hitler era um sujeito inteligente, escreveu livros, né? Pintava, era um doente mental. Mas isso não impedia dele ser mau, não. Então, o fato de você ser inteligente não pressupõe que você seja bom. E o fato de você ser dotado de conhecimento científico não implica em você ser inteligente. E eu vou dizer aqui uma coisa para puxar o saco da minha esposa, para ver se ela me dá uma janta hoje. O meu sogro era analfabeto. Era um sujeito negro, o Bino conheceu, era um sujeito negro, brutão, certo? Era mais bonito que Tonhão. Então, veja bem, eu nunca conversei com ninguém mais inteligente na vida. E ele usava expressões da língua portuguesa que muitas vezes eu tive que recorrer ao dicionário. E ele usava sabendo o que estava dizendo. A Bíblia, ele não lia, alguém tinha que ler para ele. E quando ele interpretava, a gente ficava de boca aberta. Então, veja bem, ele era uma pessoa humilde de conhecimento científico, de escola, mas era um sábio, né? Tem gente que é sem conhecimento nenhum e é ruim, é mau. Tem gente que tem muito conhecimento e é mau. Da mesma forma, tem gente dotada das mesmas concepções de ideais e são boas. O que implica dizer que a condição moral de cada ser é que vai dizer quem ele é de fato. Ora, Tonhão, o nosso Antônio Fernandes aí, ele usa uma expressão eu acho que é status que diz, né, do WhatsApp? É status? Vocês que são chiques aí. Ele diz, o homem é aquele que faz, né? Porque eu acho que ele faz o intertexto com aquela frase, eu acho que é de Teresa de Calcutá, que ela diz, mãos que operam são mais necessárias do que lábios que apenas oram, né? Então, de que adianta eu ter... Veja só, vamos pegar aqui um caso agora bem interessante, né? Isso aí é uma provocação para o nosso irmão André, se ele estiver por aí. Fausto, pegamos o caso de Fausto. Fausto faz um acordo com Lúcifer para ele saber de tudo, né? E aí Lúcifer começa a dotá-lo de conhecimento e aquele negócio todo. No final, em troca disso, ele dá a alma. No final, Fausto é salvo. Ele não vai ficar no inferno e Lúcifer fica pé da vida. E a gente vai analisar o seguinte, mas por que, se ele fez um acordo, tem um livre-arbítrio, por que ele não ficou lá no inferno? Não foi justo. Acontece, Mefístoles, muito bem, André. Veja bem, acontece que Fausto não queria o conhecimento para fazer o mal. Ele queria o conhecimento só para conhecer, só para saber, né? Mas trazendo para o texto de Tonhão, e aí a gente cai nesse paradigma. De que adianta tanto conhecimento?
É até meio sem noção essa coisa, né? Aí eu sei tudo, eu sei física quântica, eu sei física nuclear, eu sei tudo de geografia, eu sei todas as línguas, como dizia Paulo, né? Se eu souber todas as línguas, falar todos os idiomas, conversar com todos os anjos, mas se eu não tiver amor, se eu não for bom, se eu não for justo, e se o que eu disser, parodiando o nosso irmão Sócrates, nada disso me adianta. Se não tiver proveito, se não for bom, se não for justo, não há necessidade de existir. Porque é aí que existe o bem. E é nessa proporção que o mal extinguir-se-á. A mesóclise perfeita aí, irmão Vini. Posso, Ilse? Mais alguém? Você falando aí, chegou num ponto que eu me lembrei de Raul Seixas, aquele Vem das Sete. Olhe o mal, vem de braços e abraços, com bem no romance astral, né? Ainda vejamos isso, né? A dualidade do ser, né? Essa é a dualidade do ser. Raul era Raul, rapaz. Raul era um dos maiores filósofos que a nossa música já produziu. Pois bem, Arixo, se fala muito, principalmente no espiritismo, ultimamente, na questão do mundo de regeneração. Eu tenho reticências nessa passagem, como se é colocado, assim eu entendo, como se o processo estivesse acontecendo agora há pouco tempo. Na minha limitação nesse tema, eu acredito o seguinte, que a partir do momento em que o homem, como muito bem você falou aí, a partir do momento que o homem começa a transformar o meio onde ele vive para melhorar o seu modo de vida, no fogo, etc., ali já começa o processo de não só de desenvolvimento, mas de regeneração. Então, como você também falou, essa dualidade do bem e do mal sempre existiu, mas a tendência nossa, nós somos criados para o progresso. Então, esse processo de regeneração é um processo contínuo. Agora, tem uma coisa que a gente tem que botar na cachola, que esse processo não começa de fora para dentro, tem que começar daqui. Começar dentro de nós, no que a gente trata as pessoas, principalmente os próximos, mais próximos, né, que é a família. Claro que não tem ninguém santo aqui nessa terra, mas o esforço que você faz para, numa desinteligência, você não ser o causador, não entrar nesse clima assim. E no trabalho, nas redes sociais, como é que você, não diria age, mas como você reage com o outro, né? Então, tudo isso é um processo que você tem que ter essa consciência para que você tenha uma contribuição do bem superando esse mal, né? Eu acho que é assim que eu vejo também. Rapaz, eu não lembrei agora, Vino, você está falando uma coisa. Nelson Cavaquinho tem uma obra que é magistral. Fala sobre isso, que ele diz, como é, Leninha? Aquela música de Nelson Cavaquinho que eu gosto, é o mal... Há de brilhar mais uma vez. O sol há de brilhar mais uma vez, né? Não vou cantar não, porque senão o Yuska nunca mais me deixa falar. Mas qualquer dia eu vou botar aí depois no grupo para vocês, porque é um samba antigo, tem cerca de 70 anos, 80 anos, mas é uma aula de humanidade. E, Bino, a esse respeito que você levantou essa questão, nós temos que levar em consideração que tudo em relação à natureza humana requer tempo. É lento, né? E deve ser sempre muito bem ponderado. Observe,
tem uma história de duas ilhas, distantes uma da outra, mas que viviam em duas sociedades distintas. Uma sociedade, numa das ilhas, era costume, sempre que os homens se casavam, eles mutilavam as esposas, né? Eles mutilavam as esposas para evitar que outros homens a quisessem, né? E as mulheres viviam em terror perpétuo, porque qualquer coisinha que elas fizessem, elas tinham medo de desagradar esse homem, e elas apanhavam, né? E eram infelizes, e o índice de nascimentos lá era pífio, né? Aí um deles, as duas ilhas viviam de pesca, aquele negócio todo. Um deles perde o rumo e acaba indo, o cara da ilha que era ruim, né, que era inclusive filho do chefe, um dos filhos do chefe, vai parar na outra ilha. E lá ele é cuidado, levado para o seio de uma tribo, né? E lá ele percebe que os homens são, para a realidade da época, gentis com as esposas, elas sorriem, são felizes, e que havia muitas crianças, né? Que as mulheres eram bem tratadas, aquele negócio todo. Então, ele viveu 10 anos nessa ilha, construiu família lá e tudo mais. Então, ele volta um dia, constrói um barco, volta para a ilha dele. Quando ele volta, o pai tinha morrido, e ele é o herdeiro da vez, né? E os caras lá começam a estranhar o fato da mulher dele ser tão bonita e tão bem tratada. Então, ele reúne toda a tribo, os anciãos, e vai explicar, olha, eu estou casado, eu tenho 4 anos de casado, tenho 4 filhos. A mulher é feliz porque lá na terra dela, aí vai contar. Aí os caras começam a brigar com ele. Ele diz, não, rapaz, ele teve que ser inteligente, né? Ele diz, não, rapaz, presta atenção. Eles lá têm 5 vezes mais habitantes do que a gente, porque as mulheres são bem tratadas. Se eles resolverem invadir a nossa ilha, nós estamos lascados. Então, ele usou essa astúcia para transformar aquela sociedade. Então, daí a gente vê que nada no trato do ser humano, nas questões evolutivas, são de uma hora para outra, né? E aí a ilha começa a prosperar. Claro que, vez ou outra, tinha alguém que pisava em falso e batia de novo na mulher, mas aí ele criou uma lei para que, se o cara batesse na mulher, era o código da mulher, né? A lei da Penha de lá, Maria da Penha de lá. Então, as pessoas passaram, por necessidade, né, a uma evolução, mesmo que obrigatória, né? Observe que nós temos Portugal, no ano de 1500, já conhecia a pólvora, já dominavam os mares, era a nação mais pujante da época, você sabe disso, que é professor de história, sabe mais do que eu. E nós temos um índio, aqui na América do Sul, aqui no Brasil, que ainda vivia na pré-história. Não conhecia o metal. Então, o português desce da nau, pega um barco, vai à praia, e chega lá, dá uma machada ao índio e manda ele cortar uma árvore. Esse índio evoluiu pelo menos 20 mil anos aí, em questão de meia hora. Né? E aí nós vemos como foi que aconteceu a coisa depois. Né? Os nossos índios quase todos foram extintos, por motivos vários. O que eu estou falando é que a evolução natural, mesmo que dolorosa, ela leva tempo, né? Então, não dá para a gente simplesmente chegar e dizer, olha, a partir de hoje você não faz mais isso. Porque tem a questão cultural. Nós temos, por exemplo, num país, numa nação africana, agora eu me esqueci o nome da tribo, que as meninas, antes de menstruar, eles cortam o clítoris da criança, que é para que ela não possa sentir prazer, que para eles é pecado, né? É uma situação, para nós, isso é uma coisa terrível, mas é a cultura deles. Não dá para a gente chegar lá e dizer, olha, a partir de hoje, se vocês fizerem isso, a gente mata todo mundo. Não tem condição, está aí o Afeganistão que o diga. Né? Aquele povo foi invadido pelos romanos, tentativa de Napoleão, se eu estiver errando aqui, depois vocês corrigem, né? Os russos tentaram, que era o maior poderio militar, o segundo maior poderio militar de todos os tempos da humanidade,
tentaram por 20 anos, não conseguiram, os Estados Unidos passaram mais 20 anos também não conseguiram. Quer dizer, não dá para você impor uma realidade cultural distinta assim de sopapo, né? Ok, mais alguém quer contribuir? O Bino? Yusca, só para dizer a Arigos que depois dessa fala dele em relação a São João, eu tenho certeza que Leninha, além do jantar, vai lhe oferecer, se você quiser, aquele cafezinho. Certeza. Já tá fazendo aqui, Bino. Inclusive, seja bem-vindo, se quiser. Ela tá cobrando um zorro. Você nunca mais deu um zorro a ela. Merece até sobremesa. Olha, tem aqui, tem sobremesa. O negócio aqui tá bom. Certo. Mais alguém quer contribuir? Senti falta aí da fala de André, de Tonhão. Temos Érica aqui, tanta gente bacana aqui na sala. Leninha e Yusca quer que você cante. Tô aqui. A Leninha era boa. A Leninha era bom cantar, aí tá certo. Tô aqui acompanhando. Quer que você canta a música do Nelson Cavaquinho? Meu papel hoje é de escuta atenta. Certo, gente. André está tímido hoje, ele não quer contribuir muito, mas eu tenho certeza que ele poderia contribuir bastante. Eu até lembrei bastante da disciplina que eu paguei com o André no mestrado, que era História Cultural. Lembrei de como aquelas histórias infantis, né, também construir essa ideia do mal e do bem. Eu acho que é isso também, o bem e o mal é uma construção social e cultural também, não é? Ao longo dos tempos a gente vem ensinando, e eu acho que quando você passa alguns exemplos também ruins, né, para a criança, ela vai aprendendo com aquilo. Então a gente tem que ser sempre muito vigilante com o exemplo que a gente dá para o próximo, né, principalmente com as crianças. Certo? Mais alguém quer contribuir? Acho que um exemplo aqui que eu pensei em falar, apesar de talvez alguém pense que não tem nada a ver, mas como é o bem e o mal, é interessante a postura. Arix falou na questão das crianças na Alemanha, e assim, esse exemplo que ele deu acontece com crianças palestinas, né, e judias, né? E quando não tem a influência dos pais, elas convivem perfeitamente. A questão do negro, que muita gente fala que é mimimi, essas coisas, mas só quem é negro, só quem é obeso, quem é gay, né, sexual, ou quem tem alguma deficiência, é que sabe na pele o preconceito, né? E às vezes você não espera daquela pessoa que ela tem esse tipo de comportamento, né? Eu lembro que eu passeando uma vez lá no Santa Delmira, aí um amigo meu, né, uma pessoa da igreja católica, dos movimentos sociais, de partido progressista, um cara, um discurso muito afinado, ele estava na calçada com a criança, a filha dele. Hoje já deve ter mais de 30 anos. Ela estava nos braços dele. Aí eu parei a moto, fui falar com ele, aí, Arix e os demais, eu ia colocar a mão na cabecinha dela, aí disse, qual é o nome dessa coisa linda, sabe? Aí ela fez assim, sai, seu negro. Uma criança, você releva isso, mesmo sabendo que isso é influência, né, da criação, da escola, não sei. Certeza, Bino. A minha decepção, Arix e os demais, foi com o pai. O pai caiu numa gargalhada que eu fiquei sem ação, sabe? Eu fiquei sem ação. Eu não esperava, sabe? Porque Decepção, né, cara? Eu não queria nunca, também não quero que ele puxasse a orelha, que desse palmada, que não sei o quê. De jeito nenhum.
mas ali é fruto da criação. É o que, certamente, o que ela presencia, vivencia no Em lar, casa. em casa ou na escola, não sei, sabe? Mas é assim, então, a importância de uma consciência coletiva, sabe? De você ter empatia com o outro, sabe? Ter empatia com a dor do outro. Então, se você tem um discurso progressista, que você aproxima as suas ações desse discurso. É por isso que a gente está muito distante de alcançar essa regeneração, essas coisas. Certeza. Porque a sociedade ela é hipócrita. Ela tem um discurso, mas a prática é outra. Da intimidade, a prática é outra. Fica muito difícil isso. Pode falar, Santiago. É como o Bino falou desse episódio não muito bom com relação ao que ele sofreu. Tem um caso, eu era funcionário do Senai à época, e nós tínhamos uma comemoração, né, que todo ano nós fazíamos no Natal, e tinha a palestra de um padre, de um pastor, de um membro da comunidade espírita, etc. E eu fui encarregado de ir buscar esse padre, né? E quando eu cheguei lá, eu dei um toque na campainha. Aí quando ele saiu, disse: "Neguinho, espera um pouquinho." Eu digo: "Ok, então o senhor vai esperar mais um pouquinho que um branco venha lhe buscar, porque eu não vou lhe levar. E tchau." São coisas que elas vêm enraizadas. É tipo a imagem do Cristo, que só aparece branco dos olhos azuis. Na época em que no local em que Cristo nasceu, as pessoas tinham a pele tostada do sol e o nariz era um nariz adunco, não era aquele nariz afilado. Então são coisas que vêm há muito tempo, né? Estão enraizadas. Mas a gente tem que ter muito cuidado. Eu entendo o seu ponto de vista, Chicão, e concordo com você. E ainda bem que foi você que foi buscar o cidadão e não eu, né? Porque eu não seria tão evoluído assim, né? Mas ainda bem que foi você, cara. A gente só tem que ter cuidado porque às vezes as pessoas são vítimas da própria ignorância. E como você disse, Chicão, essa cultura é tão arraigada que as pessoas ofendem sem saber que estão ofendendo. Então aí cabe a gente, estando num grau maior de indulgência, né, nem de superioridade, porque ninguém é superior a ninguém, isso aí é uma ilusão, né, que algumas pessoas cultuam. Mas olha, para você ver o exemplo, a minha mãe, ela adorava minha esposa. Ela queria muito bem a Leninha. Mas quando as pessoas, logo no começo que a gente casou, ela dizia: olha, é a nora que eu mais quero bem, só é moreninha, mas é maravilhosa. Esse só é moreninha, aí a gente ria. Eu ria, eu piscava o olho para a Leninha. Aí a gente levava em consideração. Minha mãe era uma pessoa sem estudo, coitada. Mas era uma pessoa extremamente amorosa, sabe? Honesta, assim, daquele povo de prego batido de ponta virada. E eu não tenho, e também minha esposa, a menor dúvida do carinho e do respeito que ela tinha por Leninha, né? Mas ela me saiu com essa pérola. E a gente levava na boa, né? Também, amigo Chicão,
acontece de preconceito de lá para cá. Eu me lembro, acho que vocês lembram, Bino, acho que você era rapaz nessa época, eu já era casado, você devia ser bem novinho, quando surgiu aquelas bandas baianas, Araqueto, me lembro o nome das bandas baianas, Araqueto e não sei quem lá, mas aquelas bandas que, Olodum e tal, que são muito massa. Mas surgiu um movimento na Bahia que depois, graças a Deus, eu não sei porquê, se foi mediante força de lei, mas que eles eram bem assim, assintosos. Não sei se porque, obviamente, sofreram muito, né, preconceito de branco, mas eles botavam assim, poder negro ou 100% negro. Inclusive, tinha a época, no mercado modelo, você ia à Bahia e tinha um setor lá do mercado que eles não gostavam muito, que fossem pessoas que não fossem negras. E veja só, eu sou muito fã da cultura africana, né, afro-brasileira, principalmente. A capoeira eu acho lindo, aquelas danças todas, dança de coco, aqueles pagodes que eles dançam, aquelas danças de roda e tal, acho tudo muito lindo, né? Mas, enfim, aí a gente vê que tudo isso não importa, trazendo um pouco do discurso de Bino, não importa a sua etnia, o preconceito, a ignorância, o mal que se pratica é da essência humana, né? Você vai olhar os judeus, eles torcem o nariz para quem não é judeu. Sofreram horrores na Alemanha, por sua vez, que taxavam judeus de pessoas, de cidadãos de quinta, sexta, ou sei lá, categoria, né? O norte-americano, mesmo negro, torce o nariz para o latino-americano, que eles acham cidadão. Enfim, essa é uma necessidade, por isso que Bino falou que é difícil para a gente acreditar numa regeneração assim tão óbvia, tão rápida, porque essa essência é humana e é de todos os países, de todas as etnias. Não for assim, nós não teríamos guerras fratricidas, né? Que se você vê aquele povo muçulmano, eles têm etnias, tem os que dizem que são descendentes de Alá, outros são sunitas, outros são xiitas, não sei o quê, eles vivem se matando. Não é questão de cor de pele, é questão de etnia, né? Nós temos, por exemplo, judeus negros na África, que os judeus que não são negros não querem conversa com eles, né? Então, a gente vê, e se a gente não trabalhar todas as sociedades, não trabalhar em busca de uma harmonia, a coisa tende a demorar mesmo a melhora, né? Você veja bem, quando o Chicão começou a falar, eu achei que o padre iria recusar a ida dele, porque tinha um espírita também lá que ia fazer parte do evento, né? E hoje em dia nós já vemos esses cultos ecumênicos, o pastor no mesmo canto, né? O pastor, o padre, eu fui na formação da minha graduação em Direito, tinha um pastor, isso dentro de uma igreja evangélica. O nosso culto ecumênico foi feito numa igreja evangélica. Tinha um pastor, um padre, um espírita e uma pessoa, era uma senhora que era mãe de santo, que foi lá e entrou com as aias dela, toda parafernália, e foi muito bem recebida. E ninguém olhou, pelo menos até onde eu vi, ninguém olhou com desdém, sabe? E foi uma coisa muito bonita, né? Então, é uma questão, enquanto nós não aprendermos o respeito mútuo entre as sociedades que deve existir, né, nós não avançaremos, né? Não tem mais como você ficar de boca aberta, surpreso, ou se recusar a andar no ônibus dirigido por uma mulher. Tem sentido isso. Mulheres pilotam naves espaciais, por que não vai pilotar um ônibus? Né? Não tem por que você não confiar num policial, na sua segurança, porque ela é mulher. Né? Eu não vou naquele dentista não, porque ele é gay, eu tenho medo dele me assediar. Meu amigo, ele só vai lhe assediar se ele tiver afim de você. O fato do cara ser gay não quer dizer que ele quer namorar com todo mundo que ele vê, não. Sabe? As pessoas têm que entender isso. Então, na verdade, nós vemos no outro
um defeito que existe dentro de cada um de nós. Então, por medo de libertar esse defeito, de evidenciar essa falha, né? Falha, por assim dizer, quando é nossa, quando é um preconceito nosso. Aí a gente vai e joga a culpa no outro, defenestra o outro. E aí é onde está o problema maior, né? Essa é a natureza do homem, aprender a divinizar o bem, de fato, em sua essência, em sua racionalidade, em sua necessidade e razão de ser. E, na mesma proporção, simplesmente extinguir o mal, porque dele não precisa. Ok, Arickson. Obrigada. Fechou muito bem, né, sua palestra. E agora a gente vai estar encerrando mais uma palestra aqui do CPF Franciscanos. Queria só saber se o Tonhão está na sala ainda, se tem algum aviso, antes da gente passar para a prece final. Oi. Então, Tonhão. Olá. Olá. Alguma novidade, algum aviso do CPF? Temos sim. Nós estamos montando uma equipe de atendimento fraterno às quartas à noite, a partir das 19 horas, quarta, quinta e sexta. Já temos durante a semana, segunda, quarta, quinta e sexta, às 3h30 da tarde. E está com um mês já que a gente está formando uma equipe para atender quarta, quinta e sexta, a partir das 19 horas. Então, quem precisar é só nos procurar, agendar, o pessoal agenda, e a partir de 7 horas da noite, quem não puder comparecer durante a tarde, é só nos procurar para o atendimento à noite. Eric é a pessoa responsável por lá à noite, lá, serão todos bem atendidos por ele lá, certo? Ok, Tonhão, desculpe, Ilska, Tonhão e André já conversaram, André, sobre aquela nossa conversa da palestra em público? Conversei não, Arickson. Eu vou conversar com o Tonhão com calma essa semana para a gente encaminhar. Né? Show de bola. Porque a Arickson está se referindo à avaliação que a gente estava fazendo e a possibilidade do retorno às atividades presenciais. Né? Mas isso tem que ser uma questão que eu vou levar para Tonhão, o Tonhão vai levar para a diretoria, e ele, como presidente, com a diretoria, encaminha. Né? Ok. E, Oscar, deixa eu botar aqui 30 segundos, aí depois, quem vai fazer a prece? É o Eric. Do juízo final do Nelson Cavaquinho, só 30 segundos, aí depois eu ponho no grupo para quem quiser ouvir todo. Claro, eu acho que até o Santiago colocou a letra aqui no chat, pode colocar. Vamos lá, tá aqui para ver. Arickson, o som não está chegando tão bem aqui para mim, eu não sei se para os demais, se é um problema. É porque eu estou tentando do próprio YouTube para ir, mas eu ponho no grupo. Essa música é uma prece fantástica. Eu disponibilizo no grupo para quem quiser ouvir, tá bom? Tá certo, então Valeu. Vamos agora à nossa prece final com o Eric. Boa noite, meus irmãos. Vamos direcionar nosso pensamento a Deus e a Jesus, nosso modelo e guia. Pedir que todos tenhamos uma boa noite de sono em companhia dos bons espíritos e que tenhamos uma semana abençoada. E que essas palavras de hoje, né, se internalizem na gente e que possamos refletir um pouco mais nessa busca de aprender o amor a cada dia, em qual deve ser nossa posição na batalha pelo bem. Desejo a todos boa noite e que assim seja.
Que assim seja. Boa noite a todos. Deus abençoe. Assim seja. Assim seja. Um abração para todo mundo. Abraços, gente.